Olá, que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida. Que a bênção do Senhor esteja sobre ti, sobre a sua vida, sobre o seu coração. Vamos lá? Nossa live, 18 horas 30 minutos, rompendo os limites. Rompendo os limites. E eu quero aqui meditar num texto, um dos livros mais longos da Bíblia, né? Os Salmos, capítulo 119, também o capítulo mais longo da Bíblia. O versículo 57 diz assim, ó: Tu és a minha herança, Senhor, eu prometi obedecer às tuas palavras. É interessante que o salmista aqui está falando a respeito de promessas. E promessas, elas estão sincronizadas com a obediência à palavra de Deus. Uma grande maioria de pessoas, elas não rompem na vida, não é porque elas não sabem das promessas, é porque elas não obedecem à instrução de Deus. Quando o salmista aqui está dizendo, Senhor, eu prometi obedecer às tuas palavras, ele está falando sobre instruções, sobre obedecer à instrução de Deus. Existe muita gente que não entende a palavra de Deus, que não entende as promessas de Deus, que não entende as alianças de Deus, por vários fatores. Ou não foi ensinado para ele, ou ele não ouviu a pregação da palavra. Enfim, mas existe muita gente que entende as direções de Deus para a sua vida, mas a vida dele não rompe porque ele não obedece a essa direção. O que é entender as direções de Deus? O que é entender a palavra de Deus? Eu conheço muita gente que ouviu direções de Deus, que ouviu a palavra de Deus, mas não obedeceu. Então essa é a pessoa que entende, mas não obedece. Não entender é estar alienado, separado de tudo. O maior erro das pessoas é não valorizar as coisas que Deus tem falado para elas. E às vezes, as pequenas coisas. Jesus ensina, a Bíblia diz que os grandes desastres, eles não começam com coisas grandes, mas com coisas pequenas. O que destrói as vinhas não são temporais, não são tempestades, mas é as pequenas raposas. Então as pequenas coisas, às vezes, não entendíveis, não obedecidas em nossas vidas, elas vão se tornar em grandes tragédias. E um dos maiores erros que eu compreendi, isso na minha vida pessoal e também olhando para outras pessoas, é quando elas não obedeceram às pequenas coisas que Deus foi falando. Porque obediência e fé andam de mão dadas. Quantas pessoas às vezes vêm para mim e dizem assim, pastor, eu perdi tudo, agora estou andando pela fé. Aquela pessoa nunca andou pela fé e muito menos está andando agora. Porque ela está colocando a fé como uma coisa que é aliada da injustiça. Ela está colocando a fé como algo que veio roubar as coisas dela, tirar, deixando ela empobrecida das coisas. Por isso ela está alienada exatamente daquilo que Deus tem de prosperidade para ela. E não só financeiro, isso envolve o espiritual, envolve o emocional. Porque ela associa exatamente uma vida de desobediência a Deus como se Deus estivesse apoiando aquilo.
E a fé e a obediência para sucesso, para rompimento, elas andam juntas. Elas andam de mão dadas. Por exemplo, todos nós gostamos da história de Abraão, nosso pai da fé. O homem que Deus falou 3 ou 4 vezes na vida com ele. E falou pequenas coisas que se tornaram grandes coisas. Que se tornaram grandes exemplos de fé. O que Deus falou com Abraão em Gênesis 12, 17, na sua chamada? O que Deus muitas vezes falou com você. Deus chega para Abraão e diz, olha, sai da tua terra, sai da tua parentela, eu vou te abençoar, eu vou te honrar. Muita gente vai ser abençoado por sua atitude. Foi só o que Deus falou. E é interessante que Abraão só veio ouvir a voz de Deus de novo 25 anos depois. A gente precisa compreender, queridos, que as pequenas coisas que Deus fala com a gente precisam ser valorizadas. As pessoas sempre estão querendo que Deus fale coisas grandes, extraordinárias. Mas se a gente não obedece nem as pequenas, como Deus vai levar a gente a coisas grandes? É interessante como Deus ensinou a visão de expansão, de crescimento na vida de Abraão. Falando coisas simples, pequenas. Deus disse para Abraão, olha as estrelas do céu. Simplesmente Deus pediu, levante os olhos e olha para o céu. Assim como as estrelas do céu, eu vou também fazer a sua geração, a sua descendência. Como Deus ensina a expansão para Abraão, ele leva Abraão até a areia do mar e fala uma coisa muito simples. Ele fala, olha e conta a areia do mar. Assim será a sua descendência. Quantas vezes Deus já falou em expansão para você, com coisas simples, dentro do seu espírito, dentro do seu interior, e você não valorizou, você não deu bola, achou que era coisa da sua cabeça. Então a gente precisa valorizar. Se você quer ser um homem ou uma mulher de fé que rompa, que traga rompimento na sua vida, você precisa valorizar as pequenas coisas. É interessante que, como Deus ensina a fé para Abraão, exatamente em coisas de dimensão irreal. Deus dá uma mulher estéril para Abraão, que não podia gerar filhos, e Deus diz em cima dessa mulher, eu abençoarei a sua descendência, tornarei eles em milhares, milhões. Muitas vezes Deus dá coisas para nós que nós murmuramos, e era exatamente um exemplo de fé que nós deveríamos entender. Tomar uma posição de fé. Deus poderia ter devolvido aquela mulher para Abraão e dito, olha, Sara não serve para esse propósito, não serve para essa aliança, porque não gera. Já é uma velha e não gera. Mas Abraão, ele obedeceu nas mínimas coisas e pequenas. Por isso que ele fez grandes coisas e ele é citado como o nosso pai da fé. E eu quero dizer algo para você aqui. Se você quer romper na sua vida, trazer um rompimento na sua vida, você precisa ouvir, entender e obedecer a voz do Espírito Santo. Ouvir e entender e obedecer a instrução que Deus fala com você. Deixa eu te dar uma chave aqui, essa é uma chave muito importante. Deus, ele jamais vai te ensinar o segundo passo antes de você dar o primeiro, que ele já te ensinou. Deus não te ensina a correr
antes de te ensinar a caminhar. Então entenda que nas pequenas coisas que Deus falar com você, vão existir as grandes lições de fé, de obediência, e que trarão na sua vida coisas espetaculares, coisas grandiosas, que serão estabelecidas não só na sua vida, mas serão estabelecidas na sua casa, na sua descendência. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar os Salmos 20, os Salmos 91. Nós estamos todos os dias profetizando nessa live os Salmos 91. É a oração que nós estamos fazendo. E quando eu fizer essa oração hoje, dos Salmos 91, vai ser um tempo de obediência, um tempo de entender e de obedecer a palavra de Deus na sua vida. Essa oração dos Salmos 91 vai te ajudar a quebrar desobediências, medos, incredulidades, que estão apartando você das promessas de Deus, que estão fazendo você talvez ter medo em relação ao mundo, aos dias de hoje. Eu vou profetizar e orar. Essa que é a maior oração que a Bíblia declara, os Salmos 91. E hoje ela vai ser um marco de rompimento na sua vida, no seu coração. Se você recebe isso, você vai dizer comigo, eu recebo. E diga, na oração dos Salmos 91, vai acontecer um novo de Deus no meu coração, uma obediência nova ao Senhor. E eu vou obedecer a palavra de Deus na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Coloca já seu pedido de oração aí, quer seja um milagre espiritual, quer seja um milagre emocional, quer seja um milagre financeiro. Hoje Deus estará trazendo um milagre sobre a sua vida. Então vamos lá. Salmos 91, profetizando essa palavra de Deus sobre a sua vida. Diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. E ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, e eu lhe darei uma resposta. Na adversidade estarei com ele, e vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei, e lhe mostrarei a minha grande salvação. Que a bênção de Deus, que a bênção dos Salmos 91 esteja sobre seu coração. E alinhando o seu coração, não só para entender as promessas de Deus, mas para obedecer. Deixa eu dizer algo aqui, isso é profético de Deus. Não são as pessoas que sabem
Não são as pessoas que compreendem a palavra que são vencedores. São aqueles que obedecem a palavra de Deus. A simples obediência à palavra de Deus te levará a um milagre que você necessita. Um milagre que talvez não aconteceu em 2022, mas que vai acontecer em 2023. Que vai ter um rompimento na sua vida espiritual, um rompimento na sua vida emocional, um rompimento na sua vida financeira, um rompimento no seu ministério. O milagre físico que você espera virá por obediência, por você caminhar em obedecer as coisas simples que Deus falar ao seu coração. E eu te abençoo hoje, abençoo a sua vida. E que esse milagre que você está pedindo por sua família, por sua vida, por suas finanças, por sua casa, que esteja acontecendo, que Deus tire essa dor no seu corpo, em nome do Senhor Jesus. Que o poder do Espírito Santo arranque essa enfermidade do seu corpo. Tire esse câncer, essa enfermidade, em nome do Senhor Jesus. Que a presença de Deus esteja te ajudando a trazer um rompimento de prosperidade sobre a sua vida, sobre os seus sonhos, sobre a sua casa, no nome bendito de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, deixa eu dizer algo para você. Compartilhe essa palavra. Alguém precisa dessa oração. Alguém precisa dessa palavra. Que Deus abençoe o seu coração. Que Deus abençoe a sua vida. Lembrando, 2023 será o ano do rompimento de Deus na sua vida. Que Deus abençoe a sua noite. Que Deus abençoe o seu dia. Que você seja muito edificado por essa palavra. E que Deus traga todo o suprimento que você necessita. Que Deus te abençoe. Povo querido, povo lindo do Senhor. Deus te abençoe. Eu vejo você amanhã. E quero convidar e convocar você amanhã, 5h30 da manhã. Nós temos a oração do Pai Nosso. São 8 minutinhos só. Então eu espero você às 5h30 da manhã. Um grande beijo no coração. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa. Deus te proteja. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.